Vamos lá, irmãos. Efésios 3, vamos ler do versículo 16 ao 21, que diz assim: Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, nós temos uma oração do apóstolo Paulo no meio aqui da carta de Efésios, onde, de certa forma, a gente fica a imaginar Paulo escrevendo coisas extremamente essenciais para a vida da igreja e se maravilhando com aquilo que o Espírito Santo estava revelando a ele. Como, por exemplo, irmãos, às vezes as pessoas falam que estudar teologia torna alguns arrogantes. Se a pessoa não estudar direito, ou dependendo do que anda no coração da pessoa, e a sua humanidade aflorar, ela pode se tornar arrogante, mas se a pessoa estudar bem, o estudo acerca de Deus, que é o que teologia significa, se render à grandiosidade desse Deus e ver o quanto o ser humano é pequeno e Deus ainda assim nos ama, é misericordioso, é bondoso para conosco, a teologia vai resultar em oração, em adoração, em serviço ao próximo, em comunhão, em humildade e não arrogância. E Paulo aqui está escrevendo uma série de coisas que mostram o poder do Senhor Jesus Cristo sobre principados e potestades, o amor dele por uma humanidade caída e redimindo o ser humano. Paulo, ele não consegue apenas escrever ou ditar para alguém, seja lá como foi escrita a carta aos Efésios, porque há cartas que Paulo dita para que alguém escreva, como acontece, por exemplo, com a carta de Romanos. Paulo se maravilha com a presença. Paulo dá uma pausa para orar. No versículo 14 ele diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos. Ele estava falando sobre a manifestação da multiforme graça de Deus. Como ela se manifesta em nossas vidas de múltiplas formas, de maneira que a humanidade, aqueles que conhecem Jesus, têm experiências variadas do amor dele, da misericórdia dele. O Deus eterno não agiria sempre de uma forma igualzinha, ele é grandioso demais, ele é maravilhoso demais. Paulo, ele fala para os irmãos não se envergonharem dele pelo fato dele ser um prisioneiro por causa do amor a Cristo. Porque embora as pessoas prendam o apóstolo Paulo, façam dele um prisioneiro por causa da sua fé, Paulo, ele ama dizer que ele não é prisioneiro de Roma, ele não é prisioneiro do ser humano, ele é prisioneiro de Cristo. Quem de fato prendeu seu coração, quem de fato ele está preso, amarrado, atado, achegado, se tornando um só, colado, agarrado, é o Senhor Jesus Cristo. Então ele se coloca de joelhos para clamar ao Pai. Ele fala que está diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós temos o nome do nosso Pai, que é o Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de toda a terra, o Criador dos céus e da terra. Então ele clama pela igreja, ele suplica pela igreja. Então ele diz assim, as súplicas dele no versículo 16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder,
mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Ele começa dizendo assim: peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus se manifesta em nós de forma generosa. Deus não economiza bênçãos sobre nós. Deus não economiza a sua misericórdia sobre nós. Deus não economiza a graça que ele concede ao ser humano pecador. Então fala que é segundo a riqueza da sua glória. O nosso Deus é generoso em se revelar a nós. O nosso Deus é generoso em nos amar. O nosso Deus é generoso em conceder o seu poder aos seus filhos, para que os seus filhos sejam instrumentos da sua graça. Porque o poder de Deus se manifesta em nós para diversos objetivos, fatores, necessidades, causas, propósitos. Acho que na segunda ou na quinta, não sei, nós estávamos falando que às vezes o ser humano pode falar, o cristão pode falar assim, na sua falsa humildade: ah, eu não quero o poder de Deus, não. Esse negócio de pessoal que quer poder, isso é muita arrogância. Irmãos, se você não quer poder de Deus, você não quer o Espírito Santo. Você acabou de rejeitar a presença dele. O que Jesus disse? Recebereis fraqueza ao descer sobre vocês o Espírito Santo? Não, a fraqueza já é nossa. A fraqueza é o que eu já tenho. Eu preciso de poder. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, as testemunhas de Cristo, e a palavra testemunha é a palavra mártir. Por isso que veio trazer para nós mártir o significado daquele que morre por uma causa, porque as testemunhas de Cristo morriam pelo Evangelho, se entregavam pelo Evangelho. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas. Este poder não vem da nossa capacidade, este poder é da presença do Espírito Santo. Então, se nós queremos mais do Espírito Santo, mais teremos em nós de alguém que é extremamente poderoso. E não seria só extremamente poderoso, ele é todo poderoso, habitando em nós. Então, Paulo diz que a riqueza da sua glória, Deus é generoso. E ele fala que essa riqueza da sua glória conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no íntimo de cada um. Percebam que o que Paulo está falando está igualzinho que Jesus Cristo falou: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então ele fala que nós sejamos fortalecidos com poder mediante o seu espírito, mediante a presença do Espírito no íntimo, no interior de cada um. O que significa uma manifestação do poder de Deus na vida do cristão, levando a uma relação de intimidade com Deus, porque é a atuação dele no íntimo de cada pessoa. Esse íntimo de cada um é equivalente ao coração de cada um, na mente de cada um e no mais profundo do nosso ser. Deus habitando em lugares da nossa existência, do nosso ser, que nem a gente às vezes se conhece, irmãos. Quantos aí talvez tenham feito uma coisa ruim e não imaginava? Nem eu sabia que eu era capaz de tamanha maldade. Nem eu sabia que eu era tão vingativo. Eu nem imaginava que eu era tão rancoroso. Eu nem imaginava que eu era tão amargurado. Às vezes também a gente se surpreende com alguma coisa boa. Nem eu imaginaria que eu teria uma atitude assim de coragem. Nem eu imaginaria que eu teria uma atitude assim de bondade. A gente pode não imaginar muitas coisas, por isso que a gente submete a nossa vida ao Espírito Santo, para que ele manifeste o poder dele, nos fortalecendo no mais íntimo do nosso ser. Que é equivalente ao coração, à nossa mente. Por isso que a palavra profética diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o profeta diz que o Senhor conhece todas as coisas. Então a manifestação de fortalecendo pelo poder, através da presença do Espírito no íntimo de cada um,
É porque aquele que nos conhece, ele é derramado sobre nós, habita em nosso interior, para que não sejamos mais os mesmos. Para que não rejeitemos o que há de melhor, que é a presença do próprio Deus em nós. Para que esse seja o desejo do nosso coração. E aí Paulo diz que, prosseguindo no versículo 17, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Irmãos, nos pedidos do apóstolo Paulo, existem algumas coisas que a gente precisa destacar, que Paulo está pedindo aqui. Ele está pedindo que a nossa vida se submeta ao governo de Cristo. Porque ele diz no versículo 17 aqui, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Essa habitação de Cristo em nós significa o seguinte: o nosso corpo é habitado pelo nosso espírito, mas também é habitado pelo Espírito de Cristo. E a questão é a seguinte: quem vai governar esta vida? Aqui está o Márcio, que é habitado pelo próprio Márcio. Mas que Paulo diz também que pela fé, ele é habitado, eu sou habitado por Cristo, no meu coração. E aí, nessas duas pessoas que habitam o meu ser, e eu uso aqui o nome Espírito de Cristo, irmãos, para meio que, tipo assim, misturar o Espírito Santo e Cristo na mesma pessoa, porque a presença do Espírito Santo é para nos trazer a Cristo, é para nos levar a Cristo. É para nos encher de Cristo. O Espírito Santo, ele também é chamado nas Escrituras de Espírito do Pai, e ele é também chamado de Espírito de Cristo. Porque ele é um com o Pai e com o Filho. E pela fé, a fé é simplesmente uma ponte, um instrumento. Não é a fé que faz Cristo habitar em mim. A fé é o instrumento para que eu possa desfrutar dessa presença que Ele me concede. Para que eu não despreze a Ele. A fé é um dom de Deus, como diz Paulo também na carta de Efésios. Um presente dele para nós, para que possamos desfrutar da presença dele, para que possamos ter poder para nos submeter ao governo de Cristo. Se existem duas pessoas habitando em nós, se existem duas pessoas habitando em mim, o Márcio e o Espírito de Cristo, o Espírito do Márcio e o Espírito de Cristo, a questão agora é o seguinte: quem está no governo desta vida? A oração de Paulo pela habitação de Cristo no coração de cada um de nós é para que o governo da nossa vida seja entregue a Ele. Porque Ele é o Rei da humanidade. Para que o meu coração não seja o coração que me engana. Como diz o profeta, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enquanto meu coração era comandado pela minha vida, ele me enganava, ele me seduzia. Ele me colocava em posições a qual eu achava que era o melhor para mim, mas eu percebia que estava me levando para o buraco, a destruição. Mas agora, pela fé, pela manifestação do poder de Deus, no poder da presença do Espírito no meu íntimo, no seu íntimo, habitando Cristo no meu e no seu coração, agora o nosso coração pode ser governado por uma pessoa que conhece Ele por completo. Habitado por uma pessoa que não vai se enganar com as mentiras que o nosso coração conta. Por isso, irmãos, que o que Paulo está falando, essa habitação de Cristo, não é apenas aquela habitação inicial que a gente recebe no novo nascimento. Nasci de novo. Agora Cristo vive em mim. Amém. Mas não é simplesmente o seguinte, uma coisa que aconteceu pontualmente uma vez e pronto. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Eu queria cantar o resto da música, mas só lembrei dessa parte. Esqueci o resto. Mas o que acontece, irmãos?
não é simplesmente aquela situação, agora ele habitou. É um habitar contínuo. É uma busca diária, perseverante e contínua pela presença de Jesus no nosso interior. E pelo exercício da fé, nós nos rendemos ao governo de Cristo diariamente. Por que diariamente, irmãos? Porque às vezes a gente entrega a nossa vida ao governo de Cristo 30 dias do mês, no 31º dia, que não era o mês de fevereiro, é outro mês aí. É o mês de março, que a gente começou agora, tem 31 dias. No 31º dia eu resolvo assumir o governo. E nesse único dia eu consigo destruir a minha vida num único dia. Irmãos, ouça a história de Davi. Davi era um homem adúltero na sua prática contínua? Não. Davi caiu em adultério um dia. E naquele único dia ele destruiu a vida dele, a vida de seus filhos, a vida de um monte de gente. A vida de Urias, a vida de Batseba. Num único dia. Onde Deus não é citado. O capítulo onde Davi cai em adultério com Batseba não é igual ao capítulo quando Davi vence o gigante Golias. Se você ler o capítulo onde Davi vence o gigante Golias, em todo momento ele está citando o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ele me fez vencer o urso, ele me fez vencer o leão, ele vai me fazer vencer, ele vai me dar vitória sobre esse gigante. Quem é esse homem sem aliança com Deus para ficar zombando do exército de Deus vivo? O Deus de Israel, é ele que vai me dar a vitória. Davi a todo momento reconhecendo que não havia o poder nele, o poder era do Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, que faria dele um vencedor. Davi não fala assim, irmãos, o meu ser interior, eu confio em mim mesmo. Eu acredito em mim e vou vencer o Golias. Quando Davi acredita nele, quando Davi não cita Deus, quando Davi não fala sobre o Senhor dos Exércitos, que vence qualquer inimigo, quando Davi resolve fazer as coisas do jeito dele, ele se marcou na história negativamente. Ele provocou ruína na sua casa. 4 filhos assassinados. Inclusive assassinados pelos próprios irmãos, alguns deles. Absalão matou um, depois Salomão matou outro. 4 filhos que morreram por causa do seu pecado. 3 assassinados e um que era o bebezinho que nasceu do adultério. Ruína num único dia. Por isso, irmãos, que é uma perseverança constante. Para que Cristo habite. Para que Ele nos governe. E Paulo fala que isso não é uma coisa superficial. Ele diz aí no versículo 17 ainda: estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Nessa união em Cristo, pelo amor. Paulo cita então que é pela fé, é pelo amor. A perseverança está inclusa aí. Enraizados e alicerçados, irmãos. Estamos falando de 2 tipos de coisas que crescem para o alto. Para crescer para o alto. Será que eu estou aqui sendo redundante? Tem coisa que pode crescer para o lado, né? Então, uma árvore majestosa, ela tem raízes profundas que não são vistas. Um prédio imponente, ele tem alicerces profundos que não são vistos. Essa manifestação do Espírito, do poder do Espírito fortalecendo cada um de nós no íntimo. Por isso que Paulo fala, enraizados e alicerçados.
Antes de ser visto algo, primeiro se aprofunda na intimidade com Deus. O que acontece é que existem várias coisas da nossa vida que não são vistas, mas que é uma base de sustentação da nossa vida. A nossa vida com Deus. Se o ser humano, por exemplo, irmãos, tem prazer em estar com Deus, ele não vai ter necessidade de ficar falando por aí o quanto a sua vida é profunda em Cristo. As pessoas verão. E ele não precisa ficar falando por aí, porque ele já alcançou a sua alegria. Quando Jesus fala, por exemplo, para orarmos, trancarmos a porta do nosso quarto, ele está contrapondo os hipócritas que gostam de orar para serem vistos pelas pessoas. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram em pé nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistas pelas pessoas. Isso é superficial. Não é enraizado. Não é alicerçado, não é no íntimo, não é no profundo, é superficial, é na aparência, é para serem vistos pelas pessoas. Jesus fala assim, o seguinte: digo a vocês que eles já receberam o que eles querem. Pessoas louvarão, pessoas o exaltarão, pessoas até mesmo o idolatrarão. Quantos pastores são idolatrados? Quantos ministros de louvor são idolatrados? Às vezes o evangélico fala, já citei algumas vezes, o evangélico fala, os católicos vão para o inferno porque adoram imagens. Irmãos, às vezes a imagem que o católico está adorando é menos pior do que o indivíduo que o evangélico está adorando, porque o católico está adorando pelo menos uma imagem que fala de Maria. Maria a gente já sabe que deu certo. João, Paulo, Pedro, a gente sabe que deu certo. João Batista, deu certo. Maria Madalena, deu certo. Os evangélicos estão adorando um monte de pastor, político, cantor, que, meu irmão, não deram certo até o momento. Nem sabe se vai dar certo. E o povo gospel está idolatrando. E essas pessoas, às vezes, gostam da idolatria. Por quê? Porque fazem para serem vistos pelas pessoas. Jesus, ele fala sobre 3 coisas que fazem para serem vistos. Jejuam para serem vistos. Oram para serem vistos. Dão esmolas para serem vistos. E Jesus fala o seguinte: eles já receberam o que eles querem, que é o quê? O aplauso do ser humano, a adoração do ser humano, o elogio das pessoas. Então Paulo está citando para a gente o seguinte, que a presença de Cristo, o habitar de Cristo no coração de vocês nos leva a uma vida de enraizarmos, alicerçarmos nele em amor. O amor dele por nós, o nosso amor por ele. O amor basta, irmãos. Porque se eu me achego a Cristo em amor, eu já alcancei o que eu queria. Eu não preciso nem que a Beth saiba, minha esposa saiba, do tempo que eu gastei aí, irmãos, no bom sentido, buscando o amado da minha vida, o Senhor Jesus. Por quê? Porque a alegria está em eu estar com Ele. A alegria está em desejá-lo. A alegria em ter aqueles momentos de intimidade com Ele. A alegria não está em minha esposa me elogiar ou ser elogiado por uma outra pessoa. Por isso que Paulo fala sobre uma vida enraizada e alicerçada. E você não precisa se gabar, porque uma árvore é vista. Mas antes de crescer para o alto, ela cresce para o profundo. Um prédio é visto, mas primeiro ele cresce para baixo nos seus alicerces, para que tenha força na altura que vai alcançar. Uma vida sem raiz, uma vida sem alicerce, ela cai. Jesus fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Muitas vezes, às vezes a gente acha que a casa construída na rocha significa o seguinte: tem uma pedra ali, você constrói uma casa em cima da pedra. Não, irmãos. A casa vai cair também.
se for simplesmente uma pedra superficial. Se refere sobre cavar, cavar, cavar até alcançar a rocha que está lá no profundo da terra. E enquanto se cava, muitas coisas desnecessárias são lançadas para fora. Enquanto se aprofunda. Uma das histórias que parece assim que não tem nada a ver, irmãos, é sobre os poços que foram soterrados. Os poços dos patriarcas. E para se utilizar o poço novamente, precisava se fazer o quê? Tirar o cascalho, tirar a terra, a pedra, tudo que foi jogado ali. Para que o poço volte a funcionar no seu propósito. Ser enraizado, alicerçado, significa que tem um monte de coisa, várias coisas que são venenosas na nossa vida, que são imprestáveis, que são inúteis, que atrapalham e que precisam ser jogados para fora, a fim de que alcancemos o profundo da intimidade com o Senhor Jesus. Um amor profundo e bem firmado. Então, irmãos, Paulo está orando por nós aqui, para que a gente tenha poder para se submeter ao governo de Cristo. E assim a gente possa, pela fé, desfrutar da presença de Cristo, se submetendo ao governo dele no coração. Paulo diz no versículo 17, que assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, quer dizer, um amor profundo e bem firmado. Como uma árvore que precisa de raízes profundas, como um edifício que precisa de alicerces. Paulo prossegue dizendo no versículo 18, a sua oração por nós, irmãos, pela igreja de Cristo, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo depois vai falar no versículo 19 que essa largura, comprimento, altura e profundidade, conhecer o amor de Cristo. Não significa, irmãos, calma aí, o que seria então o amor de Cristo na largura, comprimento, profundidade? Paulo está dizendo, irmãos, que o amor de Cristo é extenso. É um amor eterno. Ele esbanja amor. Ele não economiza no amor. Ele esbanja amor. Que se espalha para todas as direções. Por isso que é largura, profundidade, altura, comprimento. E aí, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte, no versículo 18. Isso aqui não pode ser desprezado, irmãos. Muita gente hoje quer desprezar isso. Por causa das dificuldades de lidar-se com o ser humano. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender e conhecer o amor de Cristo. Paulo não fala assim, nesse momento, sobre a gente se isole, se afaste, porque o ser humano é complicado e você então precisa conhecer o amor de Cristo. Não, ele fala isso com todos os santos. O que significa que Paulo está dizendo? Para se viver o amor verdadeiramente, ele tem que ser vivido em comunidade. Ele tem que ser vivido no meio das pessoas. Como eu vou conhecer o amor de Cristo e viver esse amor longe do ser humano? Eu vou amar quem? Amar a mim mesmo? Esse não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é aquele que nega a si mesmo em favor do próximo. O amor de Deus é aquele que abre mão da sua glória, se tornando um ser humano e servo. Para ser obediente até a morte de cruz. Como Cristo mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então não há como conhecer e compreender o amor de Cristo se isolando. Hoje se fala muito mais, o ser humano é complicado. Jesus é legal, né, irmãos? Mas o fã-clube dele complica. Quem é o fã-clube de Jesus? Olha para o seu irmão do lado aí, irmão. Está aí o fã-clube aí. Enquanto eu bebo uma água, olha para o fã-clube aí de Jesus. Jesus é maneiro, mas o fã-clube dele
nem sempre é tão legal assim. Por isso que Paulo fala, para conhecer, para compreender esse amor, não pode ser isolado, tem que ser com seus irmãos. A começar pelos irmãos na fé. O amor de Cristo ele é experimentado em comunidade, se aproximando das pessoas, não se afastando delas. Ah, mas isso aí você está falando de uma coisa, é complicado demais. É complicado mesmo. Por isso que Jesus foi para a cruz. Por quê? Porque o ser humano é complicado. Se fosse fácil, ele não teria ido para a cruz, não precisaria ter ido para a cruz. Seria todo mundo perfeitinho. Cristo foi para a cruz e foi abandonado pelos seus discípulos. Aquilo era a igreja de Cristo. Sempre, irmãos, que uma pessoa me acusa de ser mau pastor por causa de algumas pessoas, eu dou glória a Deus, irmãos, que Judas era ovelha de Jesus. E penso assim, critica ele também. Porque o traidor mais famoso da história humana era discípulo de Jesus. Não era nem dos 70, irmãos, que eram outros discípulos, um número maior. Ele era um dos 12. Ou então Pedro, que negou que conhecia Jesus 3 vezes, esse não era nem dos 12, Pedro era dos 3. Mais próximos ainda. Irmãos, eu amo as Escrituras Sagradas quando se fala sobre os últimos momentos de Jesus. Já naquele ambiente tenebroso, onde o Filho de Deus está prestes a ser traído, negado e sacrificado pela humanidade de maneira injusta. Quando está escrito lá no Evangelho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou eles até o fim. Ele amou você e a mim até as últimas circunstâncias. Ele amou uma humanidade caída. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Mas os seus amigos antes eram seus inimigos. Então Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, para a gente compreender e conhecer toda a imensa extensão do amor de Deus, que essa é outra súplica de poder de Paulo, que Paulo suplica o poder de Deus. Paulo pede o poder de Deus para que a gente se submeta ao governo de Cristo. Por que o poder, irmãos? Porque a nossa natureza quer resistir. A gente canta, eis-me aqui, rendido estou. Até Pedro, começa aí, já que você pegou o teclado. Eis-me aqui, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. Cantar é fácil, mas nós precisamos de poder para nos submeter ao governo de Cristo, para render-se, abandonar o nosso governo para que o governo seja dele. Nós precisamos de poder para compreender e conhecer toda a imensa extensão do amor de Jesus. E não há como conhecer e compreender a extensão desse amor se não for com todos os santos. Para a gente entender como esse amor é louco. Até um livro que eu indico para vocês, irmãos, Francis Chan, Louco Amor, livro excelente. O amor de Jesus por nós é um amor completamente louco. E o amor que ele manda a gente ter é loucura total. Por isso que Paulo fala que Deus envergonha as coisas sábias desse mundo. Que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. O poder de Deus para nos submeter a Ele. Então declare de coração, eis-me aqui. Faça dessa música a sua oração. Eis-me aqui, rendido estou. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho
te entrego, ó Deus. Louve, igreja, faça desse cântico sua súplica. Nos meus momentos e os dias meus, até o respirar, tudo para Ele. A Ti, ó Deus. Agora, eis-me aqui, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu. Aleluia, aleluia. Se prepare, igreja, para declarar: minha vida dou a Ti, minha vida é Tua. Se prepare, igreja, e faça isso de coração. O poder do Espírito reside para que isso aconteça. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. O Espírito Santo de Deus nos capacita a uma vida de comunidade. Sem o Espírito Santo a gente não conseguiria, irmãos, nem nas nossas relações mais básicas. Antes de Paulo falar que a mulher deve se sujeitar ao marido, que o marido deve amar como Cristo amou a igreja, Paulo fala: não se embriaguem com vinho que gera contenda, deixem-se encher do Espírito Santo. Para que os filhos honrem seus pais, para que os pais não provoquem a ira aos seus filhos, para que sejamos bons trabalhadores ou bons patrões, Paulo fala primeiro: deixem-se encher do Espírito Santo. Não há como, irmãos, vencermos nas relações, já começando na nossa própria casa, sem a presença do Espírito Santo. Então ele prossegue dizendo a necessidade de conhecer o amor de Cristo. Nós precisamos do poder do Espírito para compreender e conhecer toda a imensa extensão do amor de Jesus. No versículo 19, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, poder para conhecer o amor de Cristo, poder para compreender o amor de Cristo. Irmãos, é muito mais do que apenas o conhecimento ou compreensão intelectual que a gente possa ter por meio do estudo da Bíblia Sagrada, por meio do estudo teológico. É um conhecimento pessoal, é um conhecimento, irmãos, que traz experiência. Ele é experimental com a presença real da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele não é um conto, uma história inventada pelo ser humano.
Ele é aquele que é antes de todas as coisas, ele é o eu sou, ele é o verbo de Deus que juntamente com o Pai e o Espírito Santo criou todas as coisas. Nada existiria sem ele. No princípio era o verbo, esse é Jesus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso Paulo está orando, irmãos, para que se vença a barreira da limitação humana. Paulo pede, irmãos, para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Por isso que ele ora. Porque a capacidade humana não chega lá. É somente a ação divina. Excede toda a capacidade do ser humano. A nossa natureza rejeita o conhecimento de Cristo. No poder do Espírito Santo, nós podemos ter um conhecimento do amor dele que excede todo o entendimento, excede toda a inteligência. Por isso que você vê pessoas tão inteligentes que se rendem a Jesus e pessoas tão inteligentes que não o conhecem. Mas é tão inteligente. A pessoa é tão inteligente. Esse aqui morreu. A pessoa é tão inteligente, como que ela pode acreditar que o mundo foi feito que o mundo existiu do nada, sem alguém inteligente para criar esse mundo? Nem essa mesa surge do nada. Mas a pessoa é inteligente o bastante para não acreditar na existência, nem dizer que é o nosso Deus, de um ser poderoso ou de seres poderosos, seja lá o que o cara vai crer. Mas acreditar que o nada surgiu do nada, se na verdade o nada não cria nada. Até a própria lei da física, irmãos, diz que tudo se transforma. As coisas não surgem do nada, elas se transformam em outra coisa. Mas a pessoa é inteligente. E às vezes aquela irmãzinha analfabeta não só crê, ela conversa com o Todo-Poderoso. Ela se encontra com o Todo-Poderoso. Ela tem uma dificuldade imensa com matemática, ela não sabe ler, ela não sabe a raiz quadrada de nada. Nem do 4, a única raiz quadrada que vem na minha mente aqui agora que eu sei. E a raiz quadrada de 4 é 2, não é isso? Vou reprovei aqui agora. Isso aí. Por favor, me corrijam, que está sendo gravado. Então o que acontece? Excede todo o entendimento. E aí Paulo fala, ao conhecer o amor de Cristo, porque esse amor excede todo o entendimento. Eu fico com uma fala, irmãos, do Augusto Cury. O Augusto Cury, ele fala que ele passou a acreditar que Jesus é real porque ao estudar sobre Jesus, ele chegou à conclusão que não há como a mente humana ter inventado alguém como Jesus. A mente do ser humano não é inteligente o bastante para ter inventado alguém como Jesus. Então, se nenhum ser humano poderia ter inventado Jesus, então o fato é, ele é real. Por isso que Paulo está clamando para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. A gente precisa da ajuda dele. Por isso que antes da gente evangelizar uma pessoa, pregar o evangelho para que uma pessoa creia em Jesus e seja salvo, o que a gente faz, irmãos? A gente ora. Por quê? Porque esse amor excede todo entendimento. A pessoa precisa
de uma manifestação da graça de Deus capacitando ele para esta crença. E a gente ore para que não aconteça aquilo que Paulo fala: não apagueis o Espírito. Pelo contrário, que a pessoa deixe se encher do Espírito. Nós clamamos por um irmão durante essa semana e batizamos ele, nosso irmão Junilson, 84 anos de idade. Quantas vezes alguém pregou o Evangelho para ele? Quantas vezes o amor de Jesus foi apresentado a ele e ele não quis? Mas sabe o que a igreja faz? A igreja faz como o apóstolo Paulo, ela segue orando, ela segue clamando, para que a pessoa receba o poder de Deus, para conhecer o amor que excede todo entendimento, que excede a capacidade humana. E este poder, Paulo prossegue, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos do Espírito Santo para que recebamos poder, para que tenhamos a nossa vida preenchida pela presença de Deus. Poder para que toda a nossa vida seja preenchida pela presença de Deus. E, irmãos, Paulo, ele fala algo aqui que muitos diriam: isso é redundante, exagerado na escrita. E eu creio que Paulo faz isso propositalmente. Ele poderia ter dito assim: para que vocês tenham a plenitude de Deus, porque a plenitude é o quê, irmãos? Plenitude é estar cheio. Paulo poderia só falar assim: para que vocês ficam cheios de Deus. Legal. Mas Paulo faz questão de dar aquela ênfase, da necessidade, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus, para que seja o transbordar da graça dele, para que seja o transbordar do amor dele. E, irmãos, às vezes se fala que uma pessoa estuda muito a Bíblia e conhece muito a Bíblia e fica arrogante. Alguma coisa estudou errado no meio do caminho. Porque o poder de Deus, repetindo aqui, para que de repente não lembrarem nada do que eu falei durante esse tempo, Paulo está orando aqui para que tenhamos poder para nos submeter ao governo de Cristo. Paulo está orando para que nós tenhamos poder para compreender e conhecer toda a imensa extensão do amor de Jesus. Paulo está orando para que tenhamos poder, para que toda a nossa vida seja preenchida pela presença de Deus. E o resultado disso tudo é o que, irmãos? Poder para adorar. Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ao orar, ao receber a presença do Espírito para que o governo de Cristo seja soberano em nós, para que possamos compreender a grandiosa extensão do amor de Deus, para que possamos ser cheios da presença do Espírito Santo. O resultado disso, irmãos, de uma vida de oração, de súplica, de manifestação do poder de Deus, é uma vida de adoração. Por isso que eu repito, o cristão não pode querer fragmentar as suas experiências com Deus. Eu só gosto do estudo da palavra, eu só gosto da adoração. Meu irmão, por que você vai ficar com uma parte da plenitude do que Deus tem proporcionado para nós? Como ler as Escrituras, irmãos, e não ficar maravilhado com o amor de Jesus? E entender que no meio disso tudo, enquanto a gente o exalta, Ele está fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que significa que a gente pede e a gente ainda pede pouco, a gente ainda pensa pequeno, porque Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Significa, irmãos, você pediu muito a Deus, ainda assim é pouco.
porque Ele faz infinitamente mais. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, e eu penso numa presença do Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: você pediu pouco, porque Ele faz infinitamente mais do que você pediu. Ele faz infinitamente mais do que você pensou. Por quê? Porque Ele não quer economizar a sua graça. Ele quer derramar abundantemente, e Ele nunca para. Por isso que a chuva do Espírito Santo em nós é uma chuva abundante. E essa experiência de poder nos leva à adoração. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E esse poder nos leva então a adorá-lo, a exaltá-lo, porque não há espaço para o Márcio adorar a Ele mesmo, não há espaço para você adorar a sua pessoa. É Ele, e a Ele, somente a Ele, toda a glória. É o que está escrito aqui: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Na igreja, em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Para todo sempre, porque a gente clama até que Ele venha, e quando Ele voltar, continua sendo a glória dEle, para todo o sempre. Paulo, lá no começo da oração, ele pede para que seja dado em nós o quê? A riqueza da glória de Deus, não a nossa. Porque, irmãos, a nossa glória, sabe o que acontece com a nossa glória? Pedro repete aquilo que está lá no Antigo Testamento: o homem é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Morre a erva, a sua flor cai. Morre o homem, a sua glória morre junto. Mas a palavra do Senhor permanece para todo o sempre. Aleluia! Exalte o Senhor, igreja.